Graça e paz, bom dia. Meu nome é Simone Helena e você está no meu devocional. Nós estamos lendo o livro de Ruth. Hoje estaremos lendo o capítulo 3. E antes de iniciar o capítulo 3, eu quero ler primeiro o capítulo 2, verso 12. Nós estamos acompanhando a história de Elimeleque, Noemi, Ruth, Orfa e os filhos Malom e Quilion. A caminhada até aqui, Ruth e Noemi já estão viúvas e foram morar, voltaram para Belém, a terra do Senhor, a terra do pão, e na chegada a Belém, elas chegaram justamente no início da colheita. O capítulo 3 já mostra o final da colheita. Então, a partir desse momento, Ruth, que já havia colhido durante toda a colheita, nos campos de Boaz, que Ruth identifica logo como um homem bom, como um bom patrão, como um homem protetor, e chega em casa e conta para sua sogra tudo que aquele homem havia feito por ela o dia inteiro, no primeiro dia que ela foi colher as espigas caídas no campo. Ao final da colheita, Noemi começa a pensar, Ruth é uma mulher boa, uma mulher que cuidou de mim, que teve o desprendimento de largar sua família, sua casa, mudar de religião, deixar de crer nos deuses, na idolatria de um Deus que adorava sacrifícios humanos, para crer no Deus dos judeus, um Deus totalmente diferente, com uma cultura completamente diferente da dela. E Ruth, Noemi vendo toda essa bondade de Ruth, começa a pensar que Ruth precisa ter um lar, precisa ter uma família. E como é o costume dos judeus, uma mulher que fica viúva sem filhos, ela precisa ter um resgatador, alguém que case com ela e continue a dar nome à família, para que a herança dessa família não passe para outra pessoa. Então, era uma questão, uma lei do Senhor, que as pessoas, as viúvas, se casassem com algum parente para ter filhos em nome do falecido, para que o nome do falecido não se perdesse e a herança do falecido não saísse da família. E aí nós vamos ver esse contexto a partir do capítulo 3. Só que Boaz é o resgatador, que ela logo identifica em primeiro momento. Mas, como eu disse no primeiro vídeo, Ruth é um livro muito especial. E nós vamos ver a partir de agora uma visão tremenda do cuidado do Senhor, da providência do Senhor através da vida de Boaz. Diz assim o capítulo 2, verso 12. Que o Senhor te retribua tudo o que fizeste e seja ricamente recompensada por Yahvé, Deus de Israel, sob cujas asas de proteção vieste buscar refúgio. Isso foi no primeiro dia da colheita. No último dia, no dia da festa, que eles faziam para encerramento da colheita, no capítulo 3, verso 1, fala assim: certo dia, Noemi disse a Ruth, sua nora, minha filha, é meu dever buscar-te um lar seguro para a sua felicidade. Boaz, senhor das servas com quem estiveste, é nosso parente próximo. Sei que esta noite ele estará debulhando a cevada na eira. Lava-te, pois, e perfuma-te. Põe teu manto e desce a eira, mas não te deixe reconhecer por ele, até que ele tenha acabado de comer e beber. Quando ele se retirar para dormir, observa o lugar em que está deitado. Então entra, descobre os seus pés e deita-te, e ele te dirá o que deves fazer. Então Ruth anuiu, dizendo: farei tudo como me orientaste. Ela desceu ao terreno onde se limpava as espigas e fez exatamente como a sua sogra a instruíra. Boaz comeu e bebeu até ficar um tanto alegre, e foi deitar-se junto de um monte de cevada. Pouco mais tarde, Ruth aproximou-se sem ser notada, descobriu os pés dele e deitou-se. No meio da noite, o homem acordou de repente e se assustou ao ver uma mulher deitada aos seus pés. Até aqui. É uma questão cultural.
Quem lê a primeira vez, o livro de Ruth, esse capítulo começa, primeiro momento, que uma mulher, uma sogra, manda uma nora deitar aos pés, né? Como nós precisamos pensar com a mente daquele povo, com a visão daquele povo. Primeiro, que Boaz era um homem muito mais velho que Ruth. Segundo, que Boaz já demonstrava que gostava de Ruth. Então, Noemi. E terceiro, Boaz era o homem que poderia, pela lei, casar com Ruth, por ser um resgatador da família. Mas não era pela lei, porque Ruth era moabita, mas pela lei, porque Ruth havia se convertido. Se Ruth continuasse moabita, o nome da família de Noemi teria acabado, teria sido extinto. Mas Ruth se converteu. Então, ela estava debaixo de uma lei, houve uma jurisprudência para ela. Ruth ouve o conselho claro da sua sogra, porque a Noemi conhecia todos os costumes. Um dos costumes era que quando um homem mais velho queria se casar com uma moça mais nova, ele não poderia se chegar a ela por ele ser muito mais velho. Ela teria que demonstrar que ela queria compromisso com ele. Não estou falando de namoro, estou falando de casamento, que essa moça mais jovem aceitava se casar com aquele homem mais velho. Então, partindo do princípio, Boaz jamais insinuaria para Ruth que queria casar com ela por ele ser mais velho. E Noemi sabia disso. Segundo, Noemi sabia que o costume do pedido de casamento da moça não era simplesmente chegar, eu gosto de você, quero casar com você. Não, havia todo um rito, todo um cuidado de preservação e era costume se deitar aos pés da pessoa com que pretendia ter um compromisso de casamento. Não é uma denotação sexual. Ainda que muitos tentam dizer assim, de noite, sem luz, sozinho, não tem nada a ver, e vocês vão ver como não tem nada a ver uma situação sexual aqui, mas sim de resgate, cuidado e demonstração de amor e carinho. Então, diz o texto que ela tirou, como o costume mandava, descobriu os pés, provavelmente aquele pé foi ficando gelado, que o deserto ali, aquela região à noite faz muito frio, e durante a noite ele acorda e vê uma mulher deitada aos seus pés. No escuridão, primeiro momento, ele não reconhece. O verso 9 diz assim, quem és tu? Ele não reconhece porque está escuro, indagou ele. E ela respondeu, sou tua serva Ruth, replicou ela. E ele rogou, estende teu manto sobre a tua serva. Ela rogou a Boaz, estende teu manto sobre a tua serva, porquanto és nosso parente chegado e tens o dever de me resgatar. E Boaz respondeu, bendita sejas por Deus, minha filha. Este teu novo gesto de lealdade e generosidade excede o primeiro em relação à tua sogra, pois preferiste não procurar um homem mais jovem, fosse rico ou pobre. Ou seja, ele reconhece também que ela é uma mulher honrada, porque ela poderia procurar qualquer homem, mas ela vai à procura do que pela lei diz que é o resgatador. Aonde está a beleza desse texto? Que muitos tentam falar assim, não, eles tiveram uma noite, não tiveram. A beleza desse texto está justamente dela deitar aos pés, dela descobrir aos pés, dela chegar aos pés, dela falar, joga a tua capa sobre mim, o seu manto sobre mim, me cobre com a tua proteção. Ela pede proteção a ele. O verso 9 é claro, estende teu manto sobre tua serva, porquanto é meu parente chegado e é o meu resgatador. Nós vemos no vídeo anterior, eu gravei semana passada, que Jesus, por lei, por direito, é o nosso resgatador. E o Boaz, no primeiro momento que conhece Ruth, ele fala que o Senhor te retribua tudo o que fizeste por tua nora, por sua sogra. E fala que o Senhor te recompense, que as asas do Senhor venham sobre ti, pois buscaste refúgio no Senhor. E agora ela fala a mesma fala dele, porque ele fala assim, que as asas do Senhor te protejam. Agora ela fala que você me proteja.
Porque o Senhor tem me protegido até aqui, mas até aqui em diante eu preciso ter uma família, eu preciso ter um lar, eu preciso, e por lei, você que tem que casar comigo. E ele fica muito feliz pela atitude dela, porque ela está ali cumprindo uma lei judaica, ela está cumprindo um preceito bíblico judaico que está lá em Deuteronômio, ela está ali valendo-se de uma lei do Senhor que ele honrava e prezava muito. Ela, por ser moabita, ela poderia casar com qualquer homem, mas ela prefere seguir os preceitos e ali ela é abençoada. O texto diz que ela deita aos pés dele e ela dorme aos pés dele. E quem acorda é Boaz. Como é que a gente sabe que ela dorme? Porque mais à frente fala que ela voltou a dormir. Então significa que nesse momento ela estava dormindo. Quando Boaz acorda, ela estava dormindo e ela acorda com o susto dele. O que eu quero tirar para nós nesse dia? Que Ruth, ela decidiu ouvir o conselho da sua sogra e descansar. Como assim, Simone, descansar? Sim, ela no momento que ela descobre os pés de Boaz, ela foi lá deitar e ela dormiu, ela descansou. Ela sabia que a partir daquele momento não estava mais sobre ela, a vida dela. No momento que ela descobriu o pé de Boaz e deitou os pés dele, o problema dela não era mais dela, era de Boaz. Ela passou o problema para o resgatador. Ela passou o problema dela para aquele que poderia resolver o problema dela. E ela passou a descansar. Deus é um Deus de coisas simples. A Bíblia, nós vamos ver a partir de agora, pessoas que descansaram aos pés do resgatador. Pessoas que preferiram estar aos pés do resgatador. Uma que as mulheres adoram ler esse texto, que é o texto de Lucas, capítulo 10, versículo 39, que diz que Maria escolheu, era Maria e Marta, e uma escolheu a melhor parte, que está aos pés do Senhor. Está ouvindo, falando, aprendendo aos pés do Senhor. Muitas mulheres pregam nesse texto que ela escolheu a melhor parte. Ruth também escolheu a melhor parte, escolheu dormir aos pés do resgatador. A palavra do Senhor em Marcos, no capítulo 5, um capítulo muito pregado, um capítulo muito conhecido, que é o capítulo 5 de Marcos, que fala que Jesus vai a um caminho. Jesus vai à casa de Jairo, mas durante o caminho da casa de Jairo acontece diversas coisas, mas antes, a primeira coisa que acontece nesse caminho está em Marcos capítulo 5, 22, que fala assim: foi quando chegou ali uns dirigentes da sinagoga local chamado Jairo. Ao ver Jesus, ele prostrou-se aos seus pés. Jairo se prostrou aos pés do resgatador. Jairo se prostrou aos pés, jogou diante daquele que poderia fazer tudo por ele, lançou sobre aquele que poderia fazer tudo por ele. Jairo tirou de si o problema dele e se prostrou aos pés de quem poderia fazer alguma coisa por ele. Na caminhada, acontece de Jesus parar o caminho porque uma mulher que estava enferma há muitos anos resolve tocar na beira, na orla. Provavelmente aquela mulher já estava ali naquela multidão, ajoelhada, curvada ali. E diz o texto que Jesus para e fala: alguém me tocou, pois de mim saiu virtude. E no versículo 33 do capítulo 5 de Marcos diz assim: então a mulher, assustada e trêmula, sabendo o que tinha sucedido, aproximou-se e prostrou-se aos pés e declarou a verdade. Prostrou-se aos pés de Jesus. Escolher descansar nos pés do Senhor. Mais uma. E lá em Apocalipse, no capítulo 1, 17, é um texto que também fala daquele, quando João viu toda aquela visão tremenda, ele cai aos pés. Deixa eu abrir aqui para nós lermos o texto de Apocalipse certinho. Olha eu botando o dedo. Apocalipse capítulo 1, 17 fala assim: assim que o admirei, caí aos seus pés como se estivesse morto. Então
Ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse: Não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Nessa manhã, a palavra que o Senhor traz para nós é que Ele é o primeiro e o último. Ele está no controle de todas as coisas. Qual é a nossa função? É nos prostrarmos e dormir e descansar, lançar aos pés daquele que pode fazer tudo por nós. Ruth fez isso. Ela ouviu o conselho da sua sogra. Ela queria ter um lar, ela queria ter uma família. Ela sabia que a colheita havia acabado. Ela sabia que a partir daquele momento ela ia ter uma dificuldade financeira. Não é só por causa do dinheiro, mas é uma questão um todo. Ela visualizou tudo. Gente, a oportunidade de eu ter uma família, a oportunidade de eu ter um filho, a oportunidade de eu casar com um homem bom. Ruth também demonstrava já gostar de Boaz. Então, foi uma escolha, uma obediência em todos os aspectos, obedecer a Deus, que é a questão da lei, obedecer ao conselho bom da sua sogra e entender que ela estava escolhendo para si o marido segundo o que ela sempre desejou no coração dela. O verso 11 do capítulo 3 continua a história, quando Ruth, Boaz entende que Ruth está falando assim, eu quero casar com você. Ele fala, portanto, minha filha, não tenhas medo, far-te-ei tudo quanto me pedires, pois todos os habitantes dessa cidade sabem que és uma mulher virtuosa. Por que ele fala isso? Porque ela é uma moabita. E pela lei, o judeu não pode casar com uma estrangeira, mas ela era uma moabita diferente, ela tinha se convertido. Verso 12 fala assim, ora, de fato eu tenho a responsabilidade de resgatar, mas há um outro parente ainda mais próximo do que eu. Sendo assim, passa a noite aqui e amanhã cedo, se ele quiser assumir o direito de proteger-te, muito bem, que ele te resgate. Todavia, se pelo contrário ele não quiser te resgatar, eu ficarei com essa responsabilidade. Juro pelo nome de Deus, agora pois, volta-te, deita-te e descansa até o raiar do dia. Verso 14. Ruth adormeceu de novo aos pés de Boaz até a alvorada. Ela voltou a dormir. Ela voltou a dormir. Que nessa manhã, o vídeo ficou mais longo do que eu gostaria, mas que nessa manhã possamos depositar todas as nossas tribulações ao Senhor. Está chegando o finalzinho de 2022. Ainda dá tempo da gente poder descansar das nossas tribulações, das nossas dificuldades e descansar aos pés daquele que pode fazer qualquer coisa por nós. Imagine aquela mulher pensando assim, amanhã, a partir de amanhã, se ele não me resgatar, eu não sei como que eu vou conseguir sustento para minha casa, porque a colheita acabou. Ela não ficou pensando nisso. Ela jogou sobre Boaz e descansou e dormiu. Sabe por quê? Porque aquele que nos resgata, ele guarda. Ele joga a sua capa de proteção sobre nós. Jesus nos guarda, nos protege. Ele joga a sua capa de proteção sobre nós. E a única coisa que nós precisamos fazer é dormir, é descansar. Há um hino muito lindo que fala, é meu, somente meu, todo o trabalho. E o seu trabalho é descansar em mim. Que nessa manhã nós possamos descansar naquele que pode fazer todas as coisas por nós. Deus, muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado por ter enchido meu coração da tua presença, Senhor, com essa palavra de descansar os seus pés, de escolher a melhor porção. Como Maria e Marta, ali naquela discussão, uma delas escolheu a melhor porção. Que nessa manhã possamos entender e escolher o melhor que está aos teus pés. Amém? Graça e paz. Tenha um dia abençoado cada um de vocês.